Boa noite, pessoal. A gente está aqui com mais um episódio do podcast Bielas Ideias. Eu sou a Maria e essa aqui é a Ana. E a gente está com uma convidada aqui que ele é formado em Engenharia Mecânica aqui na FAG. Começou um doutorado no Instituto de Albert Einstein. E ele está aqui um pouco para falar sobre como é a vida de um engenheiro clínico. Tudo bem? Boa noite. Meu nome é Maurício Antunes. Sou atualmente coordenador do Serviço de Engenharia Clínica da Fundação Hospitalar São Lucas. Tenho 31 anos e já estou há 12 anos dentro do hospital. E como que você explica, assim, pra gente que é de fora, o que faz um engenheiro clínico? É importante iniciar falando o que é a engenharia clínica, né? Engenharia clínica é o setor que fica responsável por toda a manutenção e gestão do equipamento médico hospitalar. Então, tudo que é utilizado no paciente, desde o esfigmomanômetro, desde uma balança, até uma ressonância magnética, uma tomografia, fica na responsabilidade do engenheiro clínico. O que o engenheiro clínico vai fazer diretamente? Ele vai fazer a gestão de todos esse bem. Vai cuidar da calibração, vai cuidar da manutenção preventiva, da manutenção corretiva e, obviamente, isso vai ser feito em conjunto com uma equipe técnica. Ele não vai bater no peito e fazer tudo sozinho. Tem toda uma equipe técnica que vai estar ali auxiliando. Muitas vezes, inclusive, a gente precisa de auxílio externo, em equipamentos que são muito específicos, que exige uma complexidade muito grande e justamente por isso, por própria recomendação do fabricante mesmo, a gente faz a manutenção, acompanha toda a manutenção ali juntamente com uma equipe de fora, uma equipe terceirizada. E a gente tem bastante dúvidas, assim, que nem você falou. A gente chega mais pro final do curso e pensa, meu Deus, o que eu vou fazer com esse diploma, né? Como você chegou nessa área? Você sempre foi interessado ou foi alguém que te indicou? Você foi pesquisar sobre? Então, como eu disse anteriormente, já estou há 11 anos dentro do hospital. Então, no período que eu estava fazendo a faculdade, eu já estava inserido dentro do ambiente hospitalar. Porém, quando faltava mais ou menos 6 meses para eu me formar, eu tive a oportunidade, né, de conhecer o setor de engenharia clínica, que o hospital é muito grande. O setor de engenharia clínica naquela época ele era uma ideia, estava nascendo. Então eu tive a oportunidade de iniciar esse serviço e eu fui buscando cursos. Eu realmente não conhecia a área naquele momento, então eu fui buscando cursos. Busquei a especialização no Albert Einstein, fiz especialização em engenharia clínica. Posteriormente, eu fiz uma especialização em manutenção e engenharia hospitalar, que hoje assim é mais voltado para a área da civil. Porém, eu optei por fazer também para agregar ali o conhecimento, porque muitas vezes, muitos equipamentos, não é simplesmente chegar o equipamento e colocar lá. A gente precisa fazer a instalação deles. Por exemplo, uma ressonância. Um dos equipamentos mais complexos para ser instalados dentro de uma instituição. Então, a gente precisa preparar o piso, verificar se ele vai suportar aquele peso, precisa verificar o abastecimento de hélio, precisa fazer a instalação do chiller. E eu optei por fazer essa especialização em manutenção e engenharia hospitalar justamente para poder auxiliar ali o conhecimento. Obviamente, tem toda uma equipe de engenheiro civil que hoje fica responsável pela engenharia de obras e a engenharia predial dentro da instituição, né? Mas a gente trabalha todos em conjunto ali, quando tem a instalação desses equipamentos. Eu achei interessante você comentar sobre que vocês trabalham em uma equipe multidisciplinar, né? Então, não é apenas o engenheiro mecânico, também tem os engenheiros civis que estão atuando em conjunto. Como que é o trabalho de vocês em conjunto? Tem mais alguma área de engenharia que trabalha junto? Como que funciona essa parte? Porque geralmente a gente acha que a gente terminou a obra, a gente entregou, então agora é médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, não tem mais essa questão de outras profissões atuando, né? Então, pode explicar um pouquinho pra gente? Geralmente, quando eu digo que eu sou engenheiro e trabalho num hospital, as pessoas ficam, mas como assim? O que você faz lá dentro, né? Mas é algo muito interessante que você trouxe, porque é justamente isso mesmo. As pessoas, elas acreditam que
o hospital, depois que está pronto, não tem mais atuação de um engenheiro, até mesmo de um técnico, técnico em equipamentos médicos, ou até mesmo técnico em eletromecânica, enfim, lá dentro. Porém, é justamente o contrário. Eu acho que é nesse momento que a atuação realmente começa. A engenharia, ela está presente no hospital, as diversas áreas. Tanto é que, para ser um engenheiro clínico, atualmente no Brasil, a gente não tem ali a especialização em engenharia clínica. Desculpa, a graduação em engenharia clínica, né? Nós temos a especialização. Então, como que funciona? Geralmente, as instituições exigem que seja ou um engenheiro civil, ou um engenheiro mecânico, ou um engenheiro elétrico. Então, essas três engenharias, geralmente é o que faz a especialização em engenharia clínica, em manutenção hospitalar, para poder seguir essa área. A gente tem também a engenharia biomédica, que a engenharia biomédica seria basicamente uma graduação que tem metade da grade ali voltado para engenharia e metade da grade voltado para medicina. E aí é a área que faz o estudo todo dos equipamentos, que desenvolve tecnologias, né? E aí essa área também é atuante dentro da instituição, também existe lugar para eles lá dentro, para esses profissionais lá dentro. Inclusive, a engenharia clínica é estudada ali como um braço da engenharia biomédica. Então, assim, são diversos profissionais que podem estar lá dentro. E a atuação é da mais diversa. Por exemplo, se a gente for levar em consideração uma instituição como Albert Einstein, que é uma instituição de referência para nós, não só para nós, mas no Brasil, eles têm ali mais ou menos 11 segmentos de engenharia lá dentro. Então, tem uma engenharia que é a Power, que eles chamam, que cuida de geradores, tem a engenharia de automação, que vai fazer toda a automatização do hospital, tem a engenharia clínica, a engenharia predial, a engenharia de obras, tem os engenheiros de processos que vai cuidar dos processos, aí vai estar em contato direto lá com a equipe de enfermagem. Então, assim, espaço para engenharia dentro de uma instituição hospitalar tem muito. É algo que a gente viu depois da pandemia tendo uma luz sobre essa área, sabe? Que fez com que ela crescesse cada vez mais. Então, foi algo que, de fato, ajudou e a gente conseguiu enxergar a necessidade da engenharia dentro do hospital e principalmente da engenharia clínica. Você falando que tem todas as pessoas que trabalham juntas, eu imagino que não seja um trabalho nem um pouco fácil. Mas qual é a parte mais difícil? É realmente trabalhar em conjunto? Ou é resolver problema muito em cima da hora? Qual que é a pior parte, assim? Não digo a pior, mas é mais complicado. Desafiadora, né? Exato. Pensando em equipamentos médicos, equipamento médico é um equipamento que vai dar suporte ao paciente. Todo equipamento ali, de alguma forma, ele vai interferir no paciente. É algo que eu sempre falo para a equipe, com os técnicos que, de fato, colocam a mão no equipamento para arrumar e tudo mais, é que eles tenham essa consciência de que a gente é sempre responsável pela vida do paciente ali. A gente pode não estar ali diretamente com o paciente, mas indiretamente a gente está, algo que eu sempre tento trazer para eles, e a gente está lá pela segurança do paciente. Então, mexer com equipamento médico é algo muito desafiador. Atualmente, a gente divide os equipamentos por criticidade. Então, existem os equipamentos de baixa criticidade, de média e de alta criticidade. E, inclusive, algum desses equipamentos, justamente por ser de alta criticidade, por envolver suporte à vida do paciente, vamos supor, é um equipamento que, sem o funcionamento correto dele, o paciente vai ficar ali à mercê. Então, a gente justamente opta muitas vezes por fazer com que a manutenção seja feita e a gente acompanhe ela, né? Mas ela seja feita diretamente pela fabricante do próprio equipamento, né? Que inclusive muitas vezes é uma recomendação deles, como eu disse anteriormente. Então, como estava dizendo, mexer com o equipamento é algo muito desafiador mesmo. E a gente percebe também uma grande diferença entre
técnicos e engenheiros que mexem com indústria. Então, mexe numa máquina ali que está dobrando aço, que está esquentando alguma coisa. E com máquinas que são, acredito eu, muito mais frágeis, porque elas lidam com a vida de um ser humano diretamente, né? Exatamente. Então, qual que você acha que é a principal diferença entre trabalhar em uma indústria e num hospital com pessoas, assim? Você acha que tem que ter uma empatia muito maior? Acho que a gente precisa ter uma consciência muito maior de que tudo que a gente vai fazer vai impactar lá no final do paciente, como eu falei anteriormente. Se a gente for pensar, a partir do momento que você entra no hospital como paciente, a chance de morrer, ela aumenta em uma em 150. Então, aumenta bastante, se for considerar qualquer outro momento que você está vivendo aí no cotidiano. Então, assim, a gente tem que fazer sempre com que essas chances diminuam, né? Então, eu acho que esse é a questão mais desafiadora, fazer com que tudo funcione da forma adequada, que o paciente seja assistido da melhor forma possível. Como que a gente faz isso? Todo o equipamento que a gente presta manutenção, seja manutenção preventiva ou corretiva, a gente sempre faz um treinamento antes. Então, assim, quando o engenheiro, basicamente, ele vai fazer a parte da gestão. É algo que é importante a gente trazer. Vai fazer principalmente a parte da gestão e da orientação da equipe. Quem de fato vai mexer no equipamento, que vai abrir, vai verificar quais são os problemas e tudo mais, vai ser a equipe de técnicos em equipamentos médicos. Muitos deles são técnicos em eletromecânica. Então, como que a gente faz? A gente especializa eles. Então, todo equipamento que chega na instituição, a gente tem um treinamento técnico com o fabricante desse equipamento, a gente tira dúvidas e a gente monta um POP, um procedimento operacional padrão, de como vai ser feita a manutenção dele. E a partir do momento que o engenheiro identifica que a equipe não tem o conhecimento ali adequado para continuar com aquela manutenção, a gente passa para o fabricante. Então, o que eu acho desafiador é justamente dosar isso tudo, ter ali na balança o que é certo, o que não é. Enfim, é uma responsabilidade muito grande que eu sempre trago para a equipe. E comentando ali sobre as manutenções, um item que eu acho importante a gente destacar aqui é referente à periodicidade dessas manutenções. Porque, geralmente, pensando em uma casa, a gente faz as manutenções quando o defeito já aparece, né? E eu acredito que num hospital isso não deva ocorrer dessa maneira, né? Deve ser feitas manutenções que a gente chama de preditivas, né? Como que funciona essa periodicidade? Como que vocês controlam isso? Isso, existe a manutenção preventiva, em que a gente faz com determinada periodicidade, e geralmente a gente vai ter como base sempre o manual do fabricante. A gente sempre leva em consideração ele. O que está recomendado lá fazer a cada 6 meses? Tem equipamentos que é 3 meses, tem equipamento que é 6 meses, tem equipamento que é 1 ano, tem equipamento que é até 2 anos, mas a gente sempre tenta fazer em 1 ano ali para a gente ter ali um período menor, né? Uma segurança maior. Tem as manutenções corretivas, que é quando quebrou, quando caiu, quando parou de funcionar, quando teve algum problema. E, de fato, tem as preditivas também, que alguns equipamentos, inclusive, traz lá nos softwares deles para a gente conseguir ter um planejamento ali da manutenção, né? E controlar o CAPEX e OPEX da instituição. Então, sempre a gente leva em consideração, considerando ali as preventivas, que é o que a gente mais tem, o manual do fabricante. Então é importante falar que como que é feita essa separação, né? Hoje a gente tem um técnico que fica responsável pela manutenção preventiva, a gente tem um técnico que fica responsável pelas manutenções corretivas, quando, né, tem abertura de chamados ali de é urgente ou aconteceu, e aí vai entrar ali na fila de manutenções para o centro cirúrgico e para a central de materiais. Nós temos um técnico que fica responsável pelas UTIs e pela centro de imagem.
Temos um técnico também que fica com as manutenções rápidas, às vezes é só trocar um cabo, algo assim. Então, assim, como que a gente faz? A gente separa, sabe? Por diversas áreas ali. Atualmente, na equipe de engenharia clínica do São Lucas, nós temos 5 técnicos e 2 auxiliares administrativos, né? Que faz basicamente a gestão ali dessas manutenções, desses formulários que é gerado a partir dessas manutenções e faz o arquivamento, lança no sistema, lança as notas fiscais das peças que a gente compra, enfim, faz essa parte administrativa. E já aconteceu alguma vez de a máquina apresentou algum problema, vocês precisaram interditar, vamos colocar dessa maneira, e como que funciona? Vocês também têm que fazer a programação, tipo, para readequar a programação dos pacientes, ou isso fica a critério de outro setor? Isso vai depender muito da instituição. O São Lucas é um hospital muito preparado, muito bem equipado. Então, hoje, a gente tem redundância. A gente tem equipamento em redundância. Então, nunca o paciente vai deixar de ser assistido pela falha de um equipamento. Não vou dizer nunca, mas é muito difícil isso acontecer, porque só se quebrar ali 2, 3 equipamentos, que pode acontecer, a gente sabe, equipamento falha, quebra, pode ser que aconteça. Porém, é algo mais difícil de acontecer, sabe? Então, assim, a gente tem esse cuidado de, como eu disse anteriormente, os equipamentos eles são separados por criticidade. Então, é muito comum, até brinco com as enfermeiras, que quando quebra ali de forma... quebrou o equipamento ou apresentou algum problema, né? E a gente tem um acionamento de forma corretiva, elas abrem uma ordem de serviço no sistema para nós. E aí, o que geralmente acontece? Elas abrem a ordem de serviço e já ligam, porque elas querem o equipamento funcionando naquele momento. Só que existe uma criticidade. E essa criticidade do equipamento baixa, média e alta vai determinar em quanto tempo a gente vai ter que dar o primeiro atendimento, né? A gente não vai consertar dentro daquele tempo, mas tem que dar pelo menos o primeiro atendimento. Ir lá, verificar o que está acontecendo, verificar se tem que abrir chamado, verificar se tem que pedir peça, enfim. Fazer esse primeiro atendimento. E muitas vezes elas ficam, ainda ninguém veio aqui e tudo mais, mas a gente tem o cuidado de atender primeiro os equipamentos mais críticos para a instituição, justamente pensando nisso, de não deixar faltar para o paciente, né? É importante a gente trazer que a gente está lá pela segurança do paciente, pelo paciente, né? É algo que eu sempre tento trazer para a equipe, porque, como eu disse, eles não têm contato direto com o paciente, então às vezes acaba esquecendo que a gente está lá pelo paciente, né? Acaba tratando só a máquina, né? Exatamente. Mas a máquina trata o paciente. Você, dentro desse meio, você coordenando com os técnicos, para onde você vê essa área da engenharia indo? Então, a gente sabe que cada vez mais as máquinas estão ficando mais tecnológicas, tem mecatrônica vindo aí, então muita automação está acontecendo. Você acha que vai chegar alguma hora que as máquinas vão conseguir apresentar para você, isso aqui está errado? Com certeza. Isso já, muitas vezes, é uma realidade já. Vamos pensar lá o robô da Vinci, por exemplo. Ele é conectado diretamente com a internet. E ele é um dos equipamentos que a gente não faz a manutenção diretamente dele. Por quê? Porque ele é uma tecnologia muito avançada. Então, ele fica na mão do fabricante, da Intuitive. Então, toda vez que o robô apresenta algum problema, eu entro em contato com o fabricante, falo, apresentou determinado problema. Eles vão entrar no equipamento de forma online, verificar ali o log de erros, vai ver já o que aconteceu com a máquina e falar, faz isso, isso e isso. Ou estou encaminhando um engenheiro especialista aí para poder fazer a manutenção do equipamento. Então, isso é uma realidade. E a automação, eu vejo que é o futuro dentro do hospital. Por quê? Se a gente for pensar lá, o correio pneumático, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer essa tecnologia. São 650 metros de tubo instalado dentro do hospital, no entreforro, que liga a farmácia central e o laboratório a 23 estações. Isso fez com que a gente tivesse uma economia muito grande para a instituição. Por quê? O São Lucas é um hospital vertical. A gente tem ali um dos prédios com 12 pavimentos, 13 pavimentos. E se a gente for pensar que um técnico de enfermagem teria que sair lá da farmácia, sair do setor dele, ir até a farmácia, depois voltar para o setor dele,
Isso a gente tem uma quantidade limitada de elevadores, esses elevadores estariam transitando pacientes, médicos, outros colaboradores também, copeiros, enfim. Ia ficar uma logística muito difícil. Então, essa automação do sistema de farmácia foi um dos métodos que a gente viu para que a gente conseguiria sanar esse problema. Porque a gente conseguiu levar ali nas 3 torres da instituição, algo que a gente fez um cálculo para fazer um estudo, que a gente demoraria ali 5 minutos e 58 segundos para fazer o trajeto, a gente faz em menos de 1 minuto. Então, com o correio pneumático, né, as cápsulas, elas andam ali a 6 metros por segundo, quando está levando amostras de medicação, e 4 metros por segundo quando está levando amostras biológicas, né, que conecta ao laboratório também. Então, é algo muito interessante, assim. Outra automação que a gente vê dentro da instituição, ainda no sistema da farmácia, a gente não para pensar nisso, né? Mas vamos supor, quando chega lá um comprimido, na instituição, ele vem igual a gente compra na farmácia, aquela cartelinha. Só que a gente não dispensa a cartelinha para o paciente, a gente tem que unitarizar aquilo. E anteriormente, como que era feito? Tinha um colaborador cortando um por um. Pois é. Se você for verificar, em muitas instituições ainda é assim. Hoje a gente tem uma máquina que ela corta sozinha. Ela corta, ela etiqueta e ela identifica a medicação, coloca lá um lote e esse lote acompanha até a dispensação. Então, acompanha em todo o processo ali. Então, a gente não perde a rastreabilidade. Vamos supor, se o paciente tomou aquela medicação, passou mal, a gente consegue saber de qual comprimido que era, de qual caixinha, qual é o lote, enfim. Porque foi criado um lote interno ali para ela. Então, é algo que, vamos supor, se a gente demorasse 20 minutos para cortar, a máquina corta em 3. Então, assim, são automações que estão cada vez mais presentes dentro da instituição. É algo que a gente vê que está cada vez mais acontecendo. Não só para gerar economia, mas é algo que traz segurança para o paciente, porque cada vez que a gente tira essa responsabilidade da mão de um ser humano, a gente tem mais segurança para o paciente, porque, felizmente ou infelizmente, o humano erra mais do que um robô. Eu ia comentar que a chance de erro diminui muito. Drasticamente. Drasticamente. Então, assim, é algo que, de fato, está acontecendo. É algo para... A inteligência artificial é o futuro, sabe? Dentro de um hospital. E olhando, assim, de uma visão mais externa, né? A gente percebe que é basicamente tudo feito para otimizar o tempo, né? Então, desde que seja o tempo de vocês, o tempo das enfermeiras, o tempo dos médicos, o tempo principalmente do paciente. Então, por exemplo, cortar os comprimidos ali, as cartelas. A gente sabe que tinha uma pessoa fazendo isso, hoje em dia tem uma máquina. Então, aquela pessoa ela pode ser realocada para fazer uma função diferente e ajudar um paciente, em vez dela ficar ali nos bastidores tendo essa função. Você acha que muitos cargos, assim, mais de... não que interagem diretamente com o paciente, você acha que no hospital vai ser muita gente substituída? Não substituída, mas assim, realocada? Por exemplo, uma pessoa que fazia isso, vamos supor, cortar as cartelas, hoje em dia não faz mais isso, faz outra coisa. Olha, é algo, tem uma linha tênue de se falar, mas vamos pensar. Anteriormente precisava de alguém para cortar, hoje precisa de alguém para alimentar a máquina. Então, assim, a gente vê que esses profissionais, não que eles estejam sendo substituídos, mas eles estão sendo, as funções deles estão mudando. E é algo óbvio que a gente consegue ter uma diminuição da quantidade. Vou dar outro exemplo para vocês. A gente tem lá as farmácias satélites. Tem a farmácia central, que é a farmácia grande, e as farmácias satélites em alguns setores. Se você verificar nos hospitais da cidade, o que vai ter? Vai ter uma farmacinha pequenininha, satélite para atender determinado setor. Como é feito no São Lucas? Lá a gente tem dispensários eletrônicos. Por que a gente optou por ter dispensários eletrônicos? Porque a gente ganha espaço, por exemplo, para ter uma farmácia, a gente segue a RDC 50, então tem uma normativa que tem que ter um espaço mínimo de tanto. Então, provavelmente, a gente tira o espaço de um quarto. Além disso, a gente não para pensar, mas em uma farmácia,
Ali a gente precisa de pelo menos 6 colaboradores. Por quê? Porque as escalas são geralmente de 6 horas. Então, tem o da manhã, o da tarde, o da noite. Aí vai ter o que faz o final de semana, vai ter o folguista. Então, assim, a gente precisa de 6 colaboradores. Isso faz com que a folha de pagamento da instituição aumente muito. Então, assim, é algo que a gente sempre tenta fazer um estudo para ver o que compensa ser feito. E aí, esses dispensários eletrônicos, como eles vão funcionar? Pensa numa máquina de Coca-Cola, aquela que a gente coloca ali, passa o cartão, coloca ali o que a gente quer, qual é o refrigerante que a gente quer e aperta o botão e o refrigerante cai. Vai ser basicamente a mesma coisa, a mesma ideia, mas vai ser bipado a prescrição do paciente, então o médico prescreve, bipa a prescrição do paciente, a partir do momento que bipa ali, o colaborador coloca a digital dele e começa a filmar para a gente ter o controle do que está pegando, se está pegando da forma correta, e aí ele aperta em cima da medicação e abre a gaveta. E a gaveta é aberta de forma controlada. Se está prescrito 2, vai abrir espaço para pegar 2. Se está prescrito 3, vai abrir espaço para pegar 3. Então, assim, é sempre a automação. Então, assim, principalmente nesse meio farmacêutico, é algo que a gente vê muito mais presente. E como a gente vê que isso está dando certo, que isso está caminhando, a gente está sempre buscando tecnologias para automatizar também não só a farmácia, mas outros setores. Você estava falando ali sobre a otimização do tempo, né? Sempre quando um paciente interna dentro do hospital, a ideia de todos ali dentro é fazer com que ele saia mais rápido possível. E ele vai sair mais rápido possível se ele tiver melhor assistido. Quem dá a assistência ali para ele é o técnico de enfermagem e o enfermeiro. É os dois que vão estar na maior parte do tempo com eles. Então, o que a instituição tenta fazer? Tenta sempre deixar mais tempo para o técnico de enfermagem e para o enfermeiro dar assistência para o paciente. Como a gente faz isso com o correio pneumático, por exemplo, que daí tira a responsabilidade dele de ter que ir até a farmácia. A gente tem um sistema de monitor de sinais vitais também, que faz com que o técnico de enfermagem esteja mais presente, mais vezes ao dia dentro do quarto com o paciente. Então, assim, tudo que a instituição, a direção tenta fazer é otimizar o tempo da equipe para que tenha mais tempo para atender o paciente. E a gente comentou que a automação é uma área que vem crescendo muito nessa parte clínica, né? Como você acha que vão ser os próximos anos aí na automação? Você acha que a tendência é que as máquinas de cirurgia, por exemplo, o Da Vinci, que é uma tecnologia fantástica, você acha que é o futuro? Ou você acha que ainda vai ser necessário a maior parte ser Humana. Humana? De obra humana. A gente sempre tem que pensar que a gente precisa de um profissional responsável para assinar, dizer que está certo e verificar se realmente é aquilo, né? A gente nunca pode deixar a vida de uma pessoa 100% na mão de uma máquina. Então, assim, a máquina ela vem para ajudar. Como, por exemplo, levando em consideração ali o robô Da Vinci. Como ele vai fazer isso? Então, se a gente verificar como eram as videocirurgias, como são as videocirurgias, né? Geralmente o médico tem que ficar lá, paramentado. Quando eu digo paramentado, ele está com um avental, máscara, touca, às vezes óculos, em pé durante um longo período de tempo e com a mão ali... Com ergonomia errada, né? Isso, em cima ali do paciente, enfim. Como que o robô Da Vinci vem para... Como que é feito, né? Quem fica lá é o robô, é as mãos do robô. Então, o médico fica no cantinho da sala, ele não precisa estar paramentado, não precisa estar estéril ali, feito asepsia, nada. Ele fica sentado lá na máquina, mexendo nas pinças que estão lá no robô. E isso traz muito mais precisão, porque ele consegue fazer manobras que com a mão ele não conseguiria fazer ali. Então, com um robô, consegue. Aí, vamos supor, ele sentiu vontade de ir no banheiro. Imagina, se tem procedimentos que duram ali 6, 7 horas. Ele tem que ficar em pé, porque se ele sair para ir no banheiro,
ele tem que se paramentar tudo novamente, se lavar novamente, colocar a luva estéril novamente, trocar aquele avental dele. Ali não. Ali ele, a partir do momento que ele solta as pinças, trava o robô. Então ele pode sair, atender uma ligação, comer alguma coisa, respirar, pedir a opinião de um colega. Então a gente sempre tem que pensar que essas tecnologias médicas, principalmente essas que têm contato direto com o paciente, elas vêm de uma forma diferente para facilitar a vida do médico, para dar uma ajuda ali para ele. A gente tem, por exemplo, lá na instituição também, uma torre de endoscopia que se chama EVIS X1. Essa torre, ela permite ter um módulo nela que faz com que exames de colonoscopia, quando o médico insere ali o colonoscópio no ânus do paciente, ele tem a opção de ligar uma inteligência artificial que vai ajudar ele a identificar onde tem câncer, onde tem possíveis lesões que possam virar câncer no futuro. Então, é algo que anteriormente ele tinha que fazer a olho nu. Tinha que olhar, às vezes fazia por precaução, fazia a biópsia por precaução, retirava ali um pedaço para encaminhar. Agora ele vai ter uma tecnologia para auxiliar ele. Então, geralmente as tecnologias médicas vêm sempre desta forma. Uhum. Eu tenho um professor que ele trabalha muito com inteligência artificial e ele sempre fala: ninguém vai ser substituído, só os que não quiserem se adequar e não quiserem aprender sobre isso, né? Então a gente vê que a gente, por exemplo, conhece alguns médicos que, não, essa tecnologia não é confiável, eu prefiro do modo antigo. E a gente sabe que quanto mais tecnologia que vem para auxiliar esse profissional, torna a qualidade do atendimento muito maior. Então, a gente sabe, por exemplo, uma coisa que às vezes o profissional ia deixar passar. A máquina tem um olho mais apurado para essas coisas. Então, você acha que essas pessoas que preferem o jeito tradicional, elas vão acabar sendo deixadas um pouco para trás e as pessoas começam a preferir as pessoas mais atualizadas no mercado? Olha, eu acho que é um movimento que pode ser que aconteça, sim. Vai depender muito do paciente. Geralmente, quando você pesquisa um médico ali, você quer que utilize o que tem de melhor no mercado, né? Para te ajudar, para fazer com que você melhore. Agora, atualmente, a gente tem o robô Meiko, que é um robô ortopédico, que auxilia o médico nas próteses de quadril e de joelho. É uma tecnologia, a última tecnologia que o hospital fez aquisição. E como que ele funciona? Ele vai trazer mais precisão do local onde vai estar a prótese, e essa precisão faz com que ela dure mais, faz com que o paciente não tenha dor. Então, assim, eu acredito que é comum que quando um paciente busque alguma tecnologia, busque um médico, ele vai querer que seja utilizado nele o que tem de melhor, né? E até a questão que a gente estava falando, o risco de erro diminui drasticamente. Então, Exatamente. aquela questão do pós-operatório, ela é melhor também. Tem toda uma questão envolvida, né? E assim, então, já que a gente fala sobre cada vez mais máquinas automatizadas, mais robôs na parte de hospital, lógico que essa área da engenharia mecânica vai crescer bastante, né? Então, é uma área que os estudantes podem estar visando quando se formarem, né? Você acha que vai ser uma área que vai ser bastante requisitada? Com toda certeza, eu acredito que não só engenheiros mecânicos, mas o engenheiro eletricista, engenheiro civil. No hospital mesmo, tem eu como engenheiro mecânico e atualmente tem 3 engenheiros civis. Um fica responsável pela engenharia predial, de infraestrutura, que cuida ali da infraestrutura do hospital, desde a parte hidráulica, a parte elétrica, e os outros 2 ficam responsáveis pela parte de obras da instituição. Porque eu digo que sempre, quando você entra no hospital, tem que ter uma obra. Se não tiver uma obra, é porque tem alguma coisa errada. Eu tô ali, como eu disse, há 11 anos, quase 12 anos, e durante todo esse período, o hospital nunca esteve parado sem obras. Tanto é que tem um setor de obras com 2 engenheiros
E tirando a equipe técnica, né? Tô falando somente dos engenheiros. Então, assim, é algo que com certeza está crescendo muito, está sendo cada vez mais necessário. A gente via que anteriormente, antes da pandemia, não tinha essa luz sobre essa área. E a partir do momento que a gente viu ali a necessidade do ventilador mecânico, que o engenheiro clínico teve que se virar para conseguir, para fazer funcionar, para dar assistência ali ao paciente da melhor forma possível, é algo que cresceu. E as outras engenharias, né, cresceram juntamente. É importante muito ressaltar isso, que não é só engenharia clínica, né? Existem outras engenharias que, para a clínica conseguir fazer o trabalho delas, tem que estar junto com as outras também, né? Como disse anteriormente, tem instalação de equipamentos extremamente complexos. Então, com toda certeza, é algo que os estudantes podem ir atrás, pesquisar, ver se interessa pela área, porque tem campo. Bom, então, galera, a gente vai ficando por aqui, infelizmente. Espero que a gente tenha tirado muitas dúvidas. Espero que você tenha gostado do nosso episódio. Falar por mim, eu gostei muito, tirei muitas dúvidas que eu tinha sobre engenharia clínica, que é uma área que a gente não escuta muito, principalmente em hospital. Então, a gente às vezes não faz ideia que tem um engenheiro lá dentro. Então, se você quiser dar uma palavra final aí pra gente. Eu agradeço vocês pelo convite, fiquei muito feliz. E espero ter ajudado aí, espero que vocês se interessem e busquem um pouco mais sobre esse assunto. E eu estou disponível. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode entrar em contato. Caso queira conhecer algo específico no hospital, também pode entrar em contato, que eu estou disponível. Vamos marcar uma visita técnica lá no seu amigo. Com certeza. Tem como marcar uma visita? Então, galera, vamos ficando por aqui. A gente se fala até o próximo episódio.